Olá, muitos afirmam que Jesus estava ensinando aos mestres com 12 anos no templo, mas esse relato ou essa pregação realmente está correta? Se você quer saber mais sobre isso e vamos conferir na Bíblia se está correto ou não, fica comigo até o final dessa videoaula. Se inicia mais uma escola de profeta. Eu sou o pastor Osés e te espero logo depois da vinheta. Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, se inicia mais uma escola de profeta, mais uma videoaula para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Se não me engano, essa videoaula é de número 37, mereceu um glória, mereceu um aleluia, mereceu um like nesta videoaula, mereceu você que não é inscrito se inscrever, porque, ó irmão, chegamos a 37 videoaula. Até aqui nos ajudou o Senhor, Deus nos capacitando, o Espírito Santo nos moldando para executar toda boa obra, toda honra e toda glória a Ele. É importante você fazer parte do nosso canal para você poder entender o nosso raciocínio aqui e pensamento que estamos estudando. Estamos estudando a Cristologia e agora estamos, dentro da Cristologia, estudamos a pessoa de Cristo, a sua identidade, a sua pessoa, o seu caráter, as suas essências. Agora estamos estudando a biografia dele. Na Cristologia mesmo, em outros lugares, vocês não acham a biografia de Jesus dentro da Cristologia, mas nós, conforme o Espírito Santo nos orientou, nos direcionou, estamos colocando aqui a biografia, estamos aprendendo coisas grandiosas. Os historiadores, dizem que há poucos relatos sobre o Senhor Jesus, a sua infância, mas estamos aqui, o Espírito Santo está nos ministrando em nós coisas grandiosas sobre a infância do Senhor Jesus. Então permaneça conosco, fique conosco e nós vamos tirar essa questão que eu deixei no começo aí, antes da vinheta. Jesus realmente estava ensinando aos mestres, então vamos acompanhar aqui na Bíblia. O que é a Bíblia? O que é o texto? Me traz o texto. Então toda questão que é levantado, quando alguém for te questionar, você fala, traz o texto. Vamos para o texto. Eu quero ler com vocês, tá? Lucas 2, a aula passada nós vimos aí o Senhor Jesus Cristo aprendendo com seu pai, com sua mãe, com esses ensinamentos que o seu pai trazia a ele, né? E isso foi despertando, né, no menino Senhor Jesus, já nascido, né, como criança ali, até os seus 12 anos. Por que até os seus 12 anos? Porque antes dos 12 anos, Jesus ele não tinha acesso aos rabinos, né, segundo ali o historiador, ele era proibido a fazer qualquer pergunta, né, ou qualquer questionamento a algum rabino. Segundo em Deuteronômio 6, versos 6 e 7, era ordenança na lei que o pai ensinasse a criança até seus 12 anos. Com seus 12 anos, né, nós vamos aprender aqui o Bar Mitzvah, que era levar a criança ao templo, para apresentar a criança ao templo, que já era apresentado, mas essa apresentação ao templo é para que a criança ela tenha acesso à lei, né, ela tenha a leitura pública, ela tem acesso aos rabinos e tira todo o questionamento ali. Então nós vamos pegar agora, nesse momento, a partir de Jesus dos seus 12 anos de idade. Então venha comigo. Lucas 2, verso 42, que diz, quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. A Bíblia não fala qual festa era essa, mas a Bíblia diz que no verso 41, verso antes, diz que todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, tá? E quando se completou 12 anos de idade, eles subiram à festa. Provavelmente, eles foram fazer o costume, né, que até hoje tem lá em Israel,
que é o Bar Mitzvah, tá? Bar Mitzvah, que é um costume, né, judaico que até hoje se tem. Hoje ele é com 13 anos de idade, porém, na época do Senhor Jesus, segundo alguns rabinos estudiosos, dizem que era com 12 anos esse costume era feito. Que costume é esse? Esse costume, o pai leva o menino, né, com 12 anos de idade, até o templo ou a sinagoga, tá, para ele fazer a leitura publicamente diante de todos, tá, e ter ali acesso. O rabino já ensina, porém, para ele tirar todas as dúvidas ao rabino, questionar o rabino, fazer perguntas, aí a partir desses 12 anos ele pode. Também, com os 12 anos de idade, depois dessa cerimônia do Bar Mitzvah, com 12 anos ele é considerado responsável pelos seus atos e suas atitudes. Aqui, a nossa cultura, no Brasil, já consideramos com 18 anos, porém, o costume judaico é com esses 12 anos, hoje atualmente é 13, tá? O Bar Mitzvah é uma cerimônia judaica que marca a passagem de um menino para a vida adulta quando ele completa 12 anos de idade. O termo hebraico Bar Mitzvah significa filho da lei. O significado de Bar Mitzvah significa filho da lei ou filho do mandamento. Temos uma aplicação aqui, o filho do dono da lei estava ali, aprendendo sobre ele mesmo o verbo encarnado para cumprir toda a lei e profecia que estava determinada sobre a vida dele. Então, ou seja, a palavra bar significa filho, mitzvah significa lei ou mandamento. Por isso que é chamado Bar Jonas, porque é filho de Jonas. É por isso que é chamado Bar Timeu, porque ele é filho de Timeu. Então, toda vez que você vê na palavra de Deus dizendo Bar, é filho. E logo, seguinte, filho de quem, né? Então, Bar significa filho. Mitzvah significa mandamento ou lei. Ou seja, filho da lei. E estava ali, completando-se 12 anos, sendo apresentado nesse momento ao templo para fazer menção da lei. Ler publicamente a lei, aprender agora com os rabinos, porque ele aprendia com os seus pais. Agora, com 12 anos, ele vai aprender com os rabinos a lei. E estava ali a verdadeira lei. Estava ali o verbo encarnado. Ele ia aprender sobre ele mesmo. Eita glória! Pegou essa aí? O verso 43, 44 e 45 de Lucas 2 vai dizer que eles, voltando dessa festa, eles perderam o Senhor Jesus na festa, tá? E voltaram então a procurar. Aí no 46, eles acham o Senhor Jesus depois de 3 dias. Vamos ver. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. E todos os que o ouviam ficaram maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Então, aqui está o questionamento. Jesus estava realmente ensinando ao templo, no templo, aos mestres com 12 anos de idade? É realmente isso que a Bíblia está dizendo? Muitas vezes, irmãos, nós aprendemos errado, somos ensinados errado. E muitas vezes nós, por aprender errado, nós repete a pregação errada ou o ensinamento errado e acabamos errando também. Eu quero que você venha comigo aqui nessa leitura. Vou ler novamente e vamos ver, tá? Como que era o cenário que Jesus estava ali ao templo quando seus pais o acharam depois de 3 dias, voltando ao templo, tá? Então veja só, verso 46 de Lucas 2. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, vírgula. Como que ele estava? Sentado. Lógico, eu estou aqui sentado porque eu estou gravando um vídeo. Mas nos cultos, quem está pregando ou ensinando, qual é a posição que ele está? Em pé. Quando você está na escola, o aluno sentado aprendendo, qual é a posição do professor que ele está? Em pé. Então, o primeiro princípio aqui é que Jesus ele está sentado. E quem está sentado não está ensinando.
está aprendendo. Vou ler novamente, é o texto. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado. Quem está em pé ensina, quem está sentado está aprendendo. Olha, sentado entre os mestres, ouvindo-os. Jesus não está ensinando, Jesus está sentado, ouvindo. O texto não está dizendo que Jesus estava ensinando eles, que Jesus estava pregando para eles. Jesus estava sentado entre os mestres e ouvindo-os. Então Jesus estava aprendendo naquele momento e não ensinando aos mestres. E fazendo perguntas. Ou seja, nesse momento ele podia fazer perguntas aos rabinos com esses 12 anos, tá? Levantar questionamentos, questões, tá? Então Jesus, o posicionamento dele não é de ensinar, o posicionamento dele é de estar aprendendo sentado e ouvindo, ele faz suas perguntas. Não, mas como que é isso? Como que é aquilo? Como que estava escrito e tal? Ele começa, então, a fazer perguntas e levantar perguntas, tá? Aqui nesse verso mostra uma posição de alguém que está aprendendo e não ensinando como muitos pregam e ensinam erradamente. Sentado, ouvindo, fazendo perguntas. É só ler o texto. Agora vamos ler o texto de 47, que é o próximo versículo. Todos os que o ouviam ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Aí talvez você pense, agora quero ver você explicar isso aí agora, pastor Zé. Esse verso 47. Então, se Jesus não estava ensinando, então como que as pessoas estavam maravilhadas com o seu entendimento e com suas respostas? Calma, meu irmão. Sereno. Calma. Tenha calma, a mansidão. Eita glória. Veja só. Ele fazia perguntas, ele está sentado e ouvindo, e todos ficaram maravilhados com o quê? Com o seu entendimento e com o quê? Com as suas respostas. Por que respostas? Porque era uma técnica dos rabinos antigamente que eles usavam. Eles usavam essa técnica, eles respondiam com outra pergunta. Ou seja, eu pergunto a ele, e ele me responde com uma outra pergunta. A resposta dele é uma outra pergunta. Essa é uma técnica que os rabinos usavam. Então, conforme Jesus estava fazendo perguntas, provavelmente o rabino respondia ele com outra pergunta. O próprio Senhor Jesus, ele usou essa técnica mais lá à frente, futuramente. As respostas do menino Jesus são provavelmente as perguntas dos mestres como resposta a ele. Os mestres e rabinos tinham uma técnica de resposta naquela época de fazer com uma outra pergunta. Assim como o próprio Senhor Jesus ia fazer já adulto e já mestre. Então, lá na frente, o Senhor Jesus já usava essa técnica. Quando as pessoas questionavam ele respondia com uma outra pergunta. Por exemplo, na parábola do samaritano, o doutor da lei pergunta sobre o que deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus, ao invés de responder, pergunta: o que está escrito na lei e como você a lê? Lucas 10, verso 25 e 26. Então, era uma técnica. Então, conforme Jesus estava perguntando a eles respondiam com uma outra pergunta. E quando eles respondiam com outra pergunta, Jesus respondia. E quando Jesus respondia, todos ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Porque o posicionamento do Senhor Jesus é sentado, ouvindo, perguntando. E quando direcionava as perguntas novamente a ele como resposta, ele respondia. Provavelmente será, não sei, a Bíblia não menciona, mas provavelmente será que ele já não estava se treinando para responder as perguntas futuramente, que as pessoas iam perguntar sobre ele, sobre o divórcio, né? As pessoas iam perguntar para ele qual é o maior mandamento, né? Como o doutor da lei perguntou o que devo fazer para ser salvo, depois perguntou, mas quem é o meu próximo, né? Então, temos
essa técnica dos mestres, dos rabinos antigamente, que o próprio Senhor Jesus adquiriu isso e usou muito bem. Tem mais de 200 perguntas no Evangelho, o Senhor Jesus fazendo. Tem mais de 200 questões, o Senhor Jesus perguntando para as pessoas, né? Por exemplo, um outro aqui em Mateus 19, os fariseus perguntam sobre o divórcio e ele responde com uma outra pergunta. Não lê as Escrituras? Como está escrito as Escrituras? Deus fez homens e mulheres, ambos uma só carne. Então, Jesus ele usava essa técnica e provavelmente o Senhor Jesus ele dava essas respostas, né, para os rabinos que respondiam ele com outra pergunta. Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus ele não estava ensinando aos mestres, ele estava em um posicionamento sentado como eu estou, ouvindo e fazendo perguntas. Glória a Deus. Amém? O verso 48. Quando os seus pais ouviram, ficaram perplexos, porque os seus pais estavam procurando, estavam desesperados. Jesus estava ali, sereno, sentado entre os mestres, aprendendo. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Pensa, o Senhor Jesus, antes de 12 anos, aprendendo com o pai. Agora, com 12 anos, ele pode ter acesso aos rabinos. Então, ele não queria sair dos pés dos rabinos ali para aprender. Pensa a fome que Jesus tinha para aprender toda a lei. Então, é por isso que o Senhor Jesus ele não volta com o seu pai, porque a fome ali dele de aprender, a sede dele de aprender sobre ele mesmo, né? Sobre futuramente a sua missão, o seu propósito, né? José e Maria tinham conhecimento da origem de Jesus, tá? Do plano de Deus, como nós aprendemos na videoaula passada, o despertar da consciência, o despertar da consciência de Maria, o despertar da consciência de José foi despertado com os relatos ali, né? Deus revelando ambos a eles, usando os pastores, que é o verso 33, usando o Simeão, né? Usando os pastores é o verso 18 ao 19, tá? De Lucas 2. Usando o Simeão, que é o verso 33, usando a profetizando, que é o verso de 38, que é tudo em Lucas 2. Estamos ensinando e aprendendo em Lucas 2. Mesmo assim, eles ficaram perplexos da maneira que Jesus agia, sendo um adolescente de 12 anos, e por 3 dias estava sem os pais. Como se comportava em meio aos mestres. Um adolescente de 12 anos, né, se comportando ali entre os mestres, não para os pais estava perdido, mas para Jesus não estava perdido. Jesus estava ali aprendendo com os mestres, com seus 12 anos, quando foi ao templo. Nesse momento aqui, aos obreiros da casa, né, eu libero uma palavra-chave que cai depois na prova. E eu quero liberar para vocês essa palavra-chave dessa videoaula. A palavra-chave dessa videoaula é 12 anos. 12 anos. É a palavra-chave dessa videoaula. Verso 49 de Lucas 2. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Olha o entendimento e o despertamento do Senhor Jesus, da sua missão e da sua obra e do seu propósito aqui na terra. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Isso aqui é muito forte, irmãos. Tá? Porque, primeiramente, isso aqui é as primeiras palavras do Senhor Jesus no Evangelho. As primeiras palavras, eu vou repetir. Essas são as primeiras palavras de Jesus registrado na Bíblia, quando está encarnado. Não temos outras palavras do Senhor Jesus. Com 12 anos, temos aqui as suas primeiras palavras mencionadas no Evangelho. Então, você que é obreiro aí, anotem, marquem, tá? E qual é a primeira palavra que ele fala? É uma pergunta. Por que é que me procurais? Procurai-vos. Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Ou seja, ele sabia que o seu verdadeiro pai era o celestial, era o pai eterno, o todo-poderoso. Ele sabia que José era um bom pai, mas um pai adotivo, e fazia um bom papel, um bom trabalho, mas
Ele entendeu que o seu propósito, que ele era o verbo. Como ele entendeu? Estudando a palavra com seu pai até os seus 12 anos. Depois dos 12 anos estudando aos pés dos rabinos. Tá? Ninguém é digno de se levantar e ensinar se antes primeiro você sentar e aprender. Você tem que sentar e primeiramente aprender. O Senhor Jesus sentou, Jesus estava sentado e ouvia os rabinos. Tá? Então, antes de você se colocar de pé para ensinar, você senta primeiramente para aprender. Isso é um princípio de sabedoria. Princípio de sabedoria. Tá? Então, vamos lá. As primeiras palavras do Senhor Jesus. E nessas primeiras palavras, entendemos que já está despertado na sua consciência o seu propósito, a sua obra. Ele sabia que ele veio do Pai, ele veio do céu, ele é o Filho de Deus encarnado, o Messias, o Cristo o Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então ele já sabia. Então por isso é a sede dele, de ele querer aprender mais, de ele poder estar, né, adquirindo todo o conhecimento ali ao templo, aos pés dos mestres, dos rabinos. Verso 50. Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Não compreendiam, porém, como Jesus ainda era adolescente, tinha um conhecimento perfeito de sua identidade de Messias e de Cristo. Glória a Deus. Então, eles ficaram perplexos, eles ficaram ali, né, admirados de ver essa resposta do Senhor Jesus. Vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai resolvendo as coisas aqui? Glória a Deus. Essa declaração pode revelar que não houve descuido do menino Jesus em não seguir a caravana, pois na ocasião foi despertado de tal maneira que estava agora absorvido em seu pensamento sobre a sua identidade e em sua missão. Isso é bem claro no texto, dizer que ele tinha certeza, tá, da sua consciência da missão, que foi despertado nele a missão e o propósito dele. Ele havia se dado conta de que esta, de fato, era a casa de Deus, que estava no templo, e que ele era o seu verdadeiro Pai. É possível que tudo isso tenha impulsionado de maneira irresistível de ele se ocupar nos negócios do seu Pai. Então isso, com o despertar da consciência dele, que opa, calma aí, Bar Mitzvah significa filho da lei. Eu sou o filho da lei, do dono da lei. Eu sou a própria lei. Eu sou o verbo encarnado. Então eu preciso aprender, eu preciso saber o que o Isaías está falando ali, eu quero saber o que Miqueias falou, porque eu nasci lá em Belém, e ele profetizou. Isaías profetizou 700 anos antes de eu nascer, então está tudo. E como que eu tenho que cumprir essas legendas, essas profecias que não se cumpriu? Então a concentração dele ali e a consciência sobre tudo isso. Agora o verso, para nós estar terminando já, verso 51. Então foi com eles para Nazaré, e eras obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. E ainda Maria guardando isso em seu coração, entendendo o propósito e a missão do Senhor Jesus. O grande ensino para nossos dias é que, mesmo sabendo que era o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, continuou submisso a José e a Maria. E ele era sujeito. Mesmo o Senhor Jesus, mas por que estão me procurando? Né? Vocês não sabem que eu estou aqui na casa do meu pai, cuidando dessas coisas? Mas mesmo assim, o verso 51 diz que ele foi com eles. Jesus voltou, né, com José e Maria, né, para Nazaré, porque ele era obediente, né? Então pensa, né, o nosso Senhor Jesus tendo a consciência que era filho de Deus, mas ele continuou submisso a José e Maria. Ele era sujeito a eles, ele obedecia, né? Então foi com eles para Nazaré e era obediente. O verso 51 de Lucas 2. Essas palavras revelam muito cedo a manifestação de obediência ativa e passiva à vontade de Deus. Então, desde pequeno, ele era obediente. Por que ele era obediente? Porque na videoaula passada aprendemos que os seus pais eram obedientes. Obediente à lei civis, obediente à leis do templo, obediente à lei
né, da Torá, dos mandamentos ali. Amém? Então, volta à aula passada para você poder compreender, ter esse raciocínio aí. Raciocínio. Estou correndo aqui para dar tempo. O Senhor Jesus, então, aprendeu com os seus pais e, conforme essa circunstância, ele foi aprendendo e adquirindo também obediência, aprendendo a obedecer, porque Deus não precisa obedecer a ninguém, mas ele não usurpou ser igual a Deus, Filipenses 2, né? Ele não usurpou, não se vangloriou, ele aprendeu a obediência, morte e até morte de cruz. Depois de regressar a Nazaré, não sabemos se retornou a Jerusalém para outra festa até o dia da sua apresentação pública para iniciar o seu ministério, quando ele foi batizado ali por João Batista. Sabedor de sua origem divina e consciente da sua missão, Jesus não mudou o seu relacionamento familiar, mantendo-se a obediência no lar até o dia que havia de manifestar-se a Israel, ou seja, é um exemplo para nós. Mesmo ele sabendo que era Deus, mesmo ele sabendo que Deus, o Eterno, era seu Pai, né? Que tudo que estava escrito na lei era referente a ele, que ele era o Messias, o Salvador, o Cristo, né? Mesmo assim, ele foi submisso, mesmo assim, ele teve, né, um relacionamento familiar ali, né, obediente dentro do seu lar, entre seu pai, sua mãe e seus irmãos. Ainda que era, Hebreus 5, tá? Diz assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ainda que era filho de Deus, aprendeu a obediência. Deus aprendendo a obedecer. Eu vou repetir, Deus aprendendo a obedecer. Isso é forte, é incrível. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, Hebreus 5, 7. Durante seus dias na vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, e clamou com lágrimas aquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Verso 8. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que a padeceu. Aquela circunstância estava ensinando ele a obedecer ao seu pai e à sua mãe. Ainda que a sede era muito, ainda que a fome era muito, de aprender em tudo que estava escrito na lei sobre ele mesmo, mas ele tinha que aprender a obedecer. A obediência é melhor do que o sacrifício. Amém? Então que nós vamos aprender com o Senhor Jesus, que a obediência é o melhor caminho e o melhor rumo. Amém? Então o Senhor Jesus não estava ensinando aos mestres, ele estava sentado, ouvindo, perguntando, e quando perguntava para ele, ele respondia, todos maravilhavam com a sua resposta. Te espero para o próximo vídeo aula. Quero despedir você na paz, na graça e no amor eterno de Deus. Tchau, te vejo até a próxima.